Olá, seja muito bem-vindo a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui ao meu lado está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem, Carol. E mais uma vez, né, estamos aqui para recordar. Diz que recordar é viver, né? Exato, dar uma viajada no tempo, trazer algumas boas histórias do futebol. Esperamos, né, que sejam boas. Claro, falar A do de Pelé... hoje é uma do Pelé. realeza na nossa realeza, resenha. É verdade. Sobre Pelé, mas a relação Pelé e Ponte Preta, né? O que tem a ver Pelé e Ponte Preta? Tem algumas coisas a ver. Aí Os caminhos se cruzaram um pouquinho. Cruzaram, e tem um artigo lá. Eu não sei de quando é, né? A gente, quando vai aqui, é aleatório, mas está lá. Está lá tem o site, né? Tem o site nosso, as pessoas que do quiserem, jornal Diário Campineiro. Diário Campineiro, só entrar, acessar. E estão lá as histórias da bola. E tem lá, ó, quase umas 80, lá. Dá para... Dá para se divertir, maratonar no final de semana. Você escolhe, ou você assiste no canal do YouTube, no canal do lê as histórias do jornal, ou então você lê os Lusíadas, né, que é mais ou menos do mesma quantidade de conteúdo. umas 500 páginas por aí. Mas é isso daí. Bom, tem muita coisa entre Pelé e Ponte Preta, ou por algumas coisas entre Pelé e Ponte Preta, né? Primeiro que o Pelé ficou sem jogar, sem vir a Campinas aqui jogar contra a Ponte Preta por tanto tempo. Ele veio pouco, né? Na verdade é essa, com a Ponte Preta. Com o Guarani não. O Guarani estava sempre aqui, porque o Guarani disputava uma divisão maior e a Ponte disputava uma divisão menor, então não se cruzavam, né? Santos e Ponte Preta era muito difícil. Começaram a se encontrar depois dos anos 70, quando a Ponte Preta sobe. A Ponte sobe em 1969 e ela disputa já o Campeonato Paulista em 1970. E já disputa com... Né, a Ponte já chega a vice-campeã paulista, já chega com um time igual ao do Santos na época. Né? O Santos, quando a gente fala igual ao do Santos, um parênteses para os meninos de hoje, né? O Santos era o maior do mundo. Era o maior time do mundo. Não existia o time de futebol. O Armando Nogueira falava que os meninos de hoje, não se esqueçam de dizer para os meninos de amanhã que quando o Pelé entrava em campo, até a bola ele pedia autógrafo. Mas a gente tem que dizer outras coisas para os meninos de hoje, né? Que Gilmar, Lima, Mauro, Dalmo, Zito, Calvé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, era a escalação do Santos, foi o maior time do mundo de todos os tempos. Né? Esse foi o maior time do mundo de todos os tempos. Só para também dar uma pitadinha, o Real Madrid, que já era o grande time da Europa, certa feita, num torneio em Buenos Aires, cruzaram lá, o Santos foi ganhando daqui e dali, aí a final era Santos e Real Madrid. O Real Madrid foi embora, fugiu, medo de jogar com o Santos. Olha só, quem diria, né? Que ele sabia que ia apanhar. E olha, o Real Madrid era Canário, né? Canário, Del Sol, Di Stéfano, Puskás e Gento. Que, nossa, era um ataque... também sensacional. Genial, né? O melhor da Europa, disparado. Né? Aquele Real Madrid daquela época, acho que era melhor que esse de hoje. Mas não quis jogar com o Santos. Então, só para dar uma ideiazinha do que era o Santos como time. O Santos só não foi assim, Carol. Em 10 edições, ele teria ganhado 9 da Libertadores e 9 do Mundial. Esse que o Palmeiras tem, sabe esse Mundial do Palmeiras? Mundial. Brincadeira. Mundial de 1951. O Santos teria ganhado uns 9, né? Tal era a sua excelência em relação aos outros. Mas o que acontecia? Eram outros tempos, os valores eram diferentes. Não se valorizava, por exemplo, Copa Libertadores da América. O Santos não disputava, disputou poucas. Né? As poucas que disputou, ganhou também. Porque não tinha o apelo financeiro. Né? Então, o Santos fazia o quê? Jogava o Campeonato Paulista. Aqui no Brasil nós tínhamos a Taça Brasil, que era uma espécie de campeonato brasileiro, né? Um torneio. Nós tínhamos o Rio São Paulo e disputava isso aí aqui. E depois ele excursionava, né? E ali ele ganhava dinheiro para manter aqueles craques, etc. Então era outro panorama, era outro mapa o futebol. Por isso que, se você for contabilizar lá, o Santos tem 2 mundiais, mas teria 9, 10, né? Não tenha dúvida nenhuma disso. Então, nesse contexto, é evidente que o Pelé era o Pelé, né? Não preciso falar aqui. E a Ponte Preta, então, ela entra nesse cenário a partir de 1970. O primeiro jogo, assim, nessa retomada entre Santos e Ponte Preta,
quando a Ponte volta, em 1970, pelo Campeonato Paulista, foi na Vila Belmiro. A Ponte foi jogar lá, né? E a gente, vai apanhar feio, porque vinha da Série B, né? Aquela época era chamada Primeira Divisão, vinha de uma série inferior, vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro, vai apanhar feio a Ponte Preta e tal. Menina, a Ponte chegou lá, o time da Ponte também, olha, Alain, Manfrini, de cá, Adilson, né? Esse era o ataque da Ponte. Aí chegou lá, ganhou de 2-1 do Santos, lá na Vila Belmiro. Então, Ponte Preta, aquelas coisas. Aí seguiu o ano, né? O ano de 1970. Aí no segundo turno, e a Ponte estava realmente bem ali, disputando para chegar com o São Paulo, que o São Paulo ganhou o campeonato. Mas roubou, viu? Não fala assim do meu time. Não fala assim. Essa história também eu tenho, qualquer dia eu conto para vocês. O grande protagonista foi Arnaldo César Coelho. É outra história que depois nós vamos contar. Mas aí o que aconteceu? Chegou no segundo turno, o Santos veio jogar em Campinas. Né, Aliás, acho que no dia do jogo da Ponte Preta, lá na Vila, o Pelé não participou do jogo. Não, né? Isto. É o nascimento. Como é que você sabe? Que eu li a sua coluna. Ah, tá certo. Não participou. Foi o nascimento do Edinho. Exatamente. Eu conto que isso mesmo. Foi o nascimento do Edinho. Você está por dentro, está ficando... tá vendo? Estou espertinha. Você está ficando espertinho, malandrinha. Realmente foi isso daí. Mas assim, já dava a Ponte Preta uma imposição. E ela vem vindo. Conclusão. Aí tem o jogo da volta, que é aqui em Campinas. Carol do céu, nem te conto. Né? Quem viveu aquela época sabe o que aconteceu. O Pelé veio. Deve ter gerado uma mobilização. Gerado. O Campo da Ponte, ele tem capacidade, aquela época, né, ele comportava, assim, muito apertado, 35 mil, né, muito apertado, né, não era recomendável. Não existiam aquelas não normas. Tinha estrutura também. Hoje não, né? hoje tem tudo com hoje o bombeiro, enfim, as autoridades, né, não permite, né? Nenhum estádio mais, né? Não tem mais o Morumbi para centro. O próprio Maracanã mesmo passou até por uma reforma. Então, o Campo da Ponte, com 35 mil, já era perigoso. Né? Para ficar mais ou menos ali, 30 mil dava para assistir, muito apertado também. E nesse dia, entraram, aí estimado, né, na época pela Polícia Militar, entraram mais de 40 mil para ver o... Dava para respirar. Perigoso. Você sabe aquela... Você conhece bem o Campo da Ponte? Ele tem aquela marquise, né? Na parte de entrada, na fachada. Sim. Aquela marquise que dá uma pequena cobertura. Ali estava lotado. Nossa, você imagina se isso é permitido hoje. Imagina. Ali em cima, o pessoal subiu ali, que perigoso. Que loucura, né? Que perigo. Lotado, tudo... ali nas sociais da Ponte, né, ali tem uma cobertura e tem as estruturas, né, as vigas que seguram. O pessoal subiu, lotou as vigas ali em cima. Coisa, um cenário perfeito para dar errado, né? É que Deus olhava, né? Mas, como diz, caminho curto para desgraça. Diz, né? Graças a Deus. Mas tudo para quê? Tudo para quê? Para ver o homem. Né? Para ver o Pelé. E aí ele entra em campo. E aí até começar o jogo, quando o Pelé vinha, o Santos tinha que entrar assim, o jogo começava às 4h. O Santos tinha que entrar pelo menos 15 minutos antes, no mínimo. Né? Que era o tempo de aí entrava... E as pessoas deixavam, entrava um menininho para tirar foto. Sim. Né? Entrava outro. Era uma farra. Aquele tempo a imprensa ficava, os repórteres, eles ficavam dentro do campo. Então era uma loucura. E até o Pelé tirar foto, até ele dar autógrafo. E ele fazia, viu, Carol? Ele tinha essa boa vontade de atender as pessoas. Ele tinha essa paciência. Né? Ele morreu assim, né? Ele tinha essa paciência, né? Acho que é por isso que ele foi o que foi. Com certeza. Aí ele, depois de atender todo mundo, vai daqui, vai dali, né? Aí é que o jogo começava. Então, esse foi o cenário, porque chegou um ponto ali na entrada dos portões que o pessoal invadiu. Tanto que se você for no borderô desse jogo, o borderô que está escrito, o documento...
acho que dá 33 mil pagantes, que é o que consta Nossa. oficialmente. Né? Mas aí por quê? O pessoal invadiu, que não tinha mais bilheteiro. O pessoal foi... Não deu para controlar, né? Que coisa, que loucura, sabe? Lotado o Campo da Ponte. E foi um jogão, assim, um jogo bem disputado. O time da Ponte era muito bom, para daqui, para dali. Aí chega no segundo tempo, o Pelé pega uma bola ali no gol da linha, né? Da linha do trem. Né? O Santos estava atacando para aquele lado no segundo tempo. O Pelé pega do lado direito e a Ponte tinha um lateral esquerdo que faleceu agora também, o Santos, né? O Santos vem ao seu combate, aí ele dribla, né? O Pelé tinha uma dificuldade para driblar assim, sabe? Eu não sei. Ele até suava, né? Ele até Eu não sei. Já vi algumas imagens. Era difícil para ele dar um drible assim. Ele foi lá, deu um drible no Santos, o Santos acho que ficou olhando, falou, pô, pelo menos eu tomei um drible do Pelé, né? Acho que o Santos pode levou passar, por Sua favor. Majestade. Aí o Pelé faz o cruzamento, né, do lado direito, e o Santos tinha um centroavante que chamava Douglas. Aí o Douglas, ele na verdade, ele vem acompanhando. Quando ele vem acompanhando, a bola bate no nariz dele e entra no gol. Tanto que em vez dele comemorar o gol, ele foi cuidar do nariz. Porque a pancada foi forte. E o Santos ganhou o jogo, né, de 1-0 e tal. E depois pro Pelé, acaba o jogo, pro Pelé sair. Primeiro que ele precisava atender os adversários, né? Todo muria queria um abraço. Claro, A camisa um contato, nem pensar, né? porque como é que ia, né? A camisa era muito concorrida, né? Como é que ia? Não tinha jeito. Mas o pessoal queria um abraço, queria uma foto, queria... Aí era mais meia hora para poder sair de campo, imagino. Tudo, né? E a grande torcida da Ponte. Então essa foi, acho que assim, e aí acaba o jogo, tudo em paz, Carol, né? Com mais de 40 mil pessoas, não se tem registro. Se você for nas delegacias de Campinas, não se tem ocorrência. Fala, pô, porque esse bateu, né? Outra época, né, João? Outra época, as pessoas... Outro conceito de torcedor, né? Conceito de compreensão, de respeito. De respeito. Né? Porque ali tinha gente do Santos, torcedor do Santos, mas havia respeito. E, enfim, o povo fez essa epopeia, essa mobilização na mais absoluta ordem, né? E aí foi assim, vamos dizer assim, a avant-première, o cartão de visita, né? O Pelé já quase que encerrando. Porque em 1970 ele tinha vindo da Copa do Mundo e ele já se preparava para encerrar. Na seleção brasileira ele já tinha programado 2 partidas e ali ele ia encerrar. Como encerrou, ele encerrou em 1971 na seleção brasileira, e aí ficou aquela pressão para ele disputar a Copa de 1974, ele não quis, né? Então ele já estava encerrando aqui. Só que ele mobilizava muito. Então foi assim, a primeira relação dele que ficou na memória dos campineiros. Se você... com certeza, porque devia ter uns infiltrados nesse jogo, né, muitos, João, para ver o Pelé. Muitos. Não era só torcedor da Ponte, não. Com certeza. Ele chamava mesmo a atenção. Todo mundo queria ver, né? O Pelé era assim, né, Carol? Quando ele jogava, o próprio conceito de torcedor, eu torço para o Santos, eu torço para o Corinthians e tal. Até isso ficava em segundo plano. Fica em segundo plano, porque... ele atendia todas as torcidas, né? Assim, todo mundo queria ver o Pelé. Eu sou o quê? Palmeirense. Mas eu vou lá ver o Pelé. Claro. Né? Eu sou corintiano. Não. Era sempre um espetáculo, né, João? O Pelé era um espetáculo. Mas eu estava assistindo um jogo dele, do Santos, contra o Corinthians, no Morumbi. O Morumbi não era esse. O Morumbi estava pela metade, estava em 1968. Aí o Pelé começa a jogar, mas aí ele se machuca, né? Ele se machuca, com meia hora de jogo, se machuca, aí o massagista entra, não teve jeito, ele precisou sair. Aí o massagista carrega e ele começa a passar assim, em frente à arquibancada, e os corintianos tirando sarro, vaiando. Aí ele pediu para o massagista tirar, colocar ele no chão. Aí colocou ele no chão, ele saudou assim, os torcedores do os caras, sabe, torcida inteira. Pelé! Lógico. Ele era... Né? Ele era rei mesmo, não teve jeito. E ele deu, então, esse quinhão de majestade aqui em Campinas, nesse dia que foi o encontro dos dois. Depois jogaram várias vezes na Vila, né? O Santos sempre ganhava, né? Porque a Ponte também ela foi bem em 70, depois ela já teve dificuldades. Mas aí, como que nós vamos terminar essa história? Qual é o ponto culminante? O ponto culminante é o dia 2 de outubro de 1974, onde o Pelé, de fato, anunciou o último jogo dele
com a camisa do Santos. Foi na Vila Belmiro, uma quarta-feira à noite, dia 2 de outubro de 1974. E o adversário foi por coincidência, não foi nada programado, foi a Ponte Preta. Olha, né? Não sabia disso. Foi a Ponte Preta. O treinador era o seu Lilo, né? Seu Carlos Virginelli Neto, ele era de Santa Bárbara, uma pessoa muito carismática na cidade. O seu Lilo não era um treinador profissional. Ele trabalhava na Ponte Preta e nesse dia, por ausência de treinador, tinha saído o treinador e ele acabou assumindo. Então ele foi o treinador desse dia. Uhum. E aí muita festa, aquela coisa toda, e o Pelé entra para jogar. Ele joga 20 minutos, né? Joga 20 minutos. Aí, dos 20 minutos, o jogo para, ele se ajoelha nos 4 cantos da Vila Belmiro. E aí, o que acontece? A Ponte tinha o Oscar, que já era um menino, mas já era o zagueiro da Ponte. E o Oscar, até hoje, ele conta com orgulho. Ele fala assim, eu fui o primeiro, Oscar, a bater nas costas do Pelé, porque ele estava encerrando. Né? E o Oscar fez isso, ele foi lá e bateu. Teve um outro jogador da Ponte, chamado Valtinho, que foi lá e também abraçou o Pelé, os jogadores da Ponte. E aí o Pelé levantou, aí todo mundo foi, né? Os da Ponte, membros do Santos e tal, e ele saiu. Eu imagino que para o torcedor que acompanhava já era algo emocionante. Imagina os profissionais dentro de campo acompanhando isso e vivenciando esse momento junto com o rei. Uma honra. Uma honra, uma emoção, uma coisa que quem viveu... Né? Eu nem te conto o que aconteceu comigo, eu estava vendo pela televisão. Eu entrei em pânico, entrei em choro, precisei ir para o médico. Pelé, eu chorava, eu urrava, que o Pelé parou de jogar. Mas não foi só eu, não, foi... com certeza você não foi o único nessa história. Né? Então, esse era o Pelé, né? E essa é uma pequena relação dele, eu separei para falar com a Ponte. Com o Guarani tem muitas, depois nós vamos contar também. Mas com a Ponte Preta teve esse tipo de relação, foram 2 relações, eu entendo, sabe, Carol, marcantes, né? Aqui em Campinas, na mobilização, e lá em Santos, quando ele para de jogar, e coincidentemente era a Ponte, o Santos ganhou aquele jogo de 2-0, mas fez o gol depois que ele saiu. Estava 0-0 depois que ele saiu. Acho que os jogadores da Ponte, Carol, ficaram assim que a cabeça deles era o Pelé. Né? E se desconcentraram do jogo. A verdade foi essa. Aí o Santos nem tinha como, né? Não dá para julgar. Nem tinha como. Então, está escrito, né? A última partida do Pelé com a camisa do Santos no Brasil foi contra a Ponte Preta lá na Vila Belmiro. É uma história que a Ponte Preta tem que, né? É dos anais, é da Exatamente. história. É uma conquista. É uma conquista, é um marco, né? É um marco. É. Tá certo, João. Se você gostou dessa história e quer rever ou conhecer as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.